Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da estreia do Botafogo no Mundial de Clubes. O Botafogo venceu o Seattle Sounders por 2-1. Gols do Jair de cabeça e o Igor Jesus também de cabeça. Inclusive o Igor Jesus foi escolhido o melhor da partida. O atacante decidiu o jogo e marcou um belo gol de cabeça na vitória do Alvinegro. Vamos trazer aí Renata Fã, o Ronaldo Giovanelli, o Edu da Sena repercutindo a vitória do Glorioso. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Planeta Futebol. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago notícias atualizadas do Botafogo. Então, estreia do Botafogo, vencendo por 2-1, era o que se esperava. E a gente sabe que é um time que, na verdade, foi muito ofensivo. Eu até achei que ele foi com muita sede ao pote. Ele até admitiu na coletiva depois do Renato Paiva que não poderia ter sido tão aberto assim. Mas, enfim, experiências e vence a primeira partida, Edu, o que é mais importante. Porque é um grupo muito complicado. Ainda tem o Paris Saint-Germain, o Atlético de Madrid. Fez a parte dele, né, Renata? Porque o Botafogo tinha que vencer esse jogo, porque aí vai decidir contra os dois times, né, que é o Paris Saint-Germain e o Atlético de Madrid. Então, fez um bom primeiro tempo, teve sim dificuldades, que é normal também. Agora, no segundo tempo, foi preocupante. O Botafogo deixou de jogar, né, deixou de agredir, né, a equipe adversária e poderia ter tomado o gol de empate no último lance ali se não fosse a defesa do John. Então, acho que foi uma experiência boa para que o Renato Paiva agora, nesses dois jogos que restam, né, ele possa, de repente, priorizar um pouco mais a parte defensiva, porque esses times vão atacar realmente o Botafogo e eu acredito muito que vai ser um belo teste para esse time aí. Ronaldão, claro que a sequência não é promissora, dois timaços, o Botafogo vai aparecer em todos os lugares do mundo, pelo menos isso. Agora, tinha que vencer e ele foi ousado, mas vai ter que ser talvez mais cauteloso na sequência. Você falou tudo, ele foi ousado, o Paiva, né? Mas é o seguinte, numa competição como essa, mundial, e você tem que ter 100% de concentração, 100% de tudo. Você tem que ir para cima, você tem que arriscar mais, você tem que mostrar esse algo a mais. Depois, você acaba, foi o que aconteceu com o Botafogo, que eu percebi, você acaba tendo dificuldades, você recua, espera, o resultado está a seu favor, você toma um gol, acaba sendo pressionado, mas você não pode ter medo nessa competição. Você não pode ter dúvida nessa competição. Então, assim, quem venceu, quem passou o trator, é quem teve confiança. E é assim que tem que ser. Mas o jogo mais emblemático de todos foi o 0-0 entre Palmeiras e Porto. Exatamente, Mari. Grande abraço para você e para todo mundo aí no Brasil. Aqui em Seattle, 8h27 da manhã. Estou em frente ao Lumen Field, que foi o palco da estreia do Botafogo contra os donos da casa, né? O Seattle Sounders, que teve torcida presente, assim como a do Botafogo, né? O torcedor do Botafogo também se fez notar aqui no estádio Lumen Field. E é esse ponto que você destacava. Uma equipe que teve no primeiro tempo ali a possibilidade de abrir esse 2-0 de vantagem. Jogadas pelo alto funcionando bem. Assistência dos laterais, Alex Telles e Vitinho, para os gols do Jair e do Igor Jesus, mas que no segundo tempo caiu bastante. Foi uma autocrítica que os jogadores do Botafogo e o Renato Paiva também fizeram, da queda que a equipe tem na segunda etapa, permite um primeiro gol do Seattle Sounders, que teve possibilidades de empatar, pressionou bastante, o John também sendo decisivo para garantir esses 3 pontos. No que era o jogo, olhando para um grupo tão difícil como esse, era fundamental para poder pensar em possibilidades de oitavas de final. Então conseguir essa vitória em cima do Seattle Sounders e agora começar a se preparar para enfrentar o PSG na quinta-feira. O Botafogo voltando para a Califórnia, onde fez a preparação antes da estreia ali em Santa Bárbara. Vai seguir por ali os 2 jogos na sequência, depois também na segunda-feira da semana que vem contra o Atlético de Madrid na Califórnia, os 2 em Los Angeles no Rose Bowl. E um dos pontos interessantes também de ouvir dos jogadores e também do Renato Paiva até antes mesmo dessa partida era quanto esse período de treinamentos, né, da semana passada já ajudaram, e até o Gregory também falava na zona mista que esse era um ponto que, por exemplo, logo que começa a partida, o Botafogo faz uma jogada ensaiada ali no primeiro lance da partida, quase consegue marcar
E depois também, o primeiro gol, ele destacava que foi um lance ali treinado, trabalhado. Então, esses detalhes, como eles apontavam, são importantes também para a equipe conseguir resgatar algumas jogadas, algumas formas também de estar mais entrosado e, dessa forma, conseguir também essa importante vitória agora para dar sequência o duelo contra o PSG, que goleou o Atlético de Madrid por 4-0 na estreia, atual campeão da Champions League, que também não pouparam jogadores, né? Vieram com força máxima, todos que estavam disponíveis para poder fazer essa estreia. Vamos ver também quinta-feira em Los Angeles contra o Botafogo, Mari. Vamos um adversário de cada vez para a gente não infartar, né, na nossa conversa. O Botafogo contra o Seattle Sounders por tempo, porque acho que esse é um desenho importante para a gente fazer, né, Breiler? Do primeiro tempo, o Botafogo com os seus números melhores, né? Mais posse, marcou seus 2 gols, teve mais finalizações, teve 3 grandes chances. Já na segunda etapa, nenhuma, não sofreu nenhum gol. Finalizações sofridas no alvo. Olha a discrepância, 4 e nenhuma no alvo, depois 19 e 5 no alvo. E grandes chances contras, 1 contra 4. Eu acho que tem algumas coisas que são óbvias do jogo, do tipo, os primeiros 10, 15 minutinhos, nervosismo. Todo mundo tentando meio que se entender ali no campo, no que tá acontecendo, um sustinho daqui, um sustinho dali. Um jogo bem aberto no começo. Calma, Botafogo conseguiu fazer o gol. Quem dorme no primeiro tempo, imagina qual foi o desenho do segundo tempo, qual que é o sentimento agora do torcedor do Botafogo depois da estreia? Então, eu vejo que ainda mais num torneio com a dimensão do Mundial, assim como final, estreia, não se joga, se ganha, o Botafogo cumpriu a missão primária. Mas pelo desenho do jogo, pelo nível dos adversários que vai enfrentar, ficou uma certa hesitação do lado do Botafogo, porque a estratégia para o primeiro tempo, para mim, foi muito compreensível. 2 centroavantes para aproveitar uma fragilidade que o Seattle demonstrou de cara. Bola aérea, marcação muito frágil e o Botafogo conseguia levar muita vantagem em cruzamentos. Com o Mastriani preenchendo a área junto com o Igor Jesus, o Botafogo levava vantagem, tanto é que o gol sai numa bola parada, uma falta boba, né? O Noru, lateral esquerdo do Seattle, empurra o Arthur e o Jair finaliza de cabeça. E o ponto é, não julgo a escalação inicial, até por entender que era uma estratégia para explorar a bola aérea. No segundo tempo, o que o técnico Brian Schmetzer do Seattle percebeu? Olha, o time ali estava exposto do lado esquerdo, o lateral fazendo um monte de bobagem, ele tira o Noru e coloca um cara que jogou pelo lado esquerdo, mas um meio-campista. E ele passa a ter mais a bola porque tinha mais gente no meio. E do lado do Paiva, a substituição dele é tirar o Mastriani e coloca o Correia que sempre, principalmente na Inter de Milão, jogou como um segundo atacante, entrou mais aberto pelo lado esquerdo. Tava perdidinho, né? O Savarino centralizado e do lado direito o Arthur. Só que como o Correia não é ali um ponto esquerda clássico, ele ficou tentando se encontrar. Ele trocou e também ele trocou, botou o Igor Jesus, né, de ponta em determinado. E teve a hora que o Igor Jesus virou ponta. O que aconteceu é que as mexidas do Renato desconfiguraram o Botafogo. Então o Paiva não teve uma noite feliz na estreia. É isso. A mexida não dá certo, o que o técnico pensou, mas o treinador do Botafogo acabou desarrumando o time, mesmo com as tentativas seguidas de consertar. E para mim, sai o Savarino até ele não tinha treinado, é natural que ele não ia jogar o jogo inteiro. Mas tirou o Savarino para promover mais uma estreia do Arthur Cabral, outro jogador que não estava habituado à dinâmica do time. Mais um cara lá na frente com outra característica, então, né? ficou um Botafogo completamente bagunçado, enquanto do outro lado, o técnico do Seattle consertou. Então, para mim, essa foi a grande diferença, o comportamento dos técnicos do intervalo para o segundo tempo. A gente só está desenhando o que você trouxe, né? As mexidas ali do Renato, então essa primeira mexida do Correia com o Mastriani, aí depois entra o Arthur Cabral na do Savarino. Ainda tem o Cuiabano no Alex Telles, que eu acho que é ali mesma posição, mas não é a mesma característica, né? Exatamente. E o Cuiabano tinha que ter entrado para fazer a dobra com o Alex. Exatamente. O Cuiabano tinha que ter... Ele vira como outro ponta também, né? Sim, é porque tudo bem, o Alex Telles já estava ali um pouco mais cansado, mas o Cuiabano tinha que ter entrado para justamente consertar o que não estava dando certo, a ponta esquerda. Que não era para ser o Igor nem o Correia, né? Exatamente. Era para puxar o Cuiabano que ele já tinha feito. Isso aí. Mas me chama a atenção, e a gente pode falar sobre as mexidas, mas que na coletiva do Renato Paiva, ele fala muitas coisas, enfim, mas um dos pontos lá que ele coloca como um problema da segunda etapa é que o Botafogo ele é bom com a bola no pé. Sim.
e que em certos momentos ele não conseguia ter a bola no pé. Foi o início do jogo. Mas eu acho que você fica menos com a bola no pé porque você perde o seu meio de campo. Você começa a ter um tanto de atacante tentando resolver, você não vai conseguir ter necessariamente a cadência desse jogo. Então, uma questão assim, desse jogo, eu lembro que a gente recebeu aqui, né, o Renato Paiva também no Bola da Vez, mas ele fala em relação a esse controle e tudo mais, que ele não mudou tanto as dinâmicas do time do Arthur para o time dele. A única questão é que ele pesou mais um cara na área, justamente para que as defesas adversárias tivessem menos possibilidade de subir a linha de marcação ao meio-campo. Ele, basicamente, o que ele fez com o Mastriani e Igor Jesus no início do jogo. No primeiro tempo, eu estava reparando, ali no início, o Botafogo estava com dificuldade e tudo mais, no momento que o Marlon Freitas desce um pouco mais para ajudar na saída de bola, porque o Gregory estava com um pouco mais de dificuldade. O Marlon Freitas começou a descer um pouco mais e liberando as alas com o Alex Telles e com o Vitinho, que já é um movimento que ele faz naturalmente, o Botafogo começou a ficar um pouco mais com a bola e começou a ali, né, acalmar um pouco, melhorar, também, né? E também, assim, o meio-campo do Ceará não estava conseguindo dar dentro. Essa que é a realidade. Só que o que me pegou, assim, a parte para a virada do segundo tempo, além dessa substituição que a gente já falou, foi quando ele percebeu, fiz besteira. Vou começar a tentar trocar aqui com os jogadores que estão em campo para eu tentar solucionar essa parte. E aí o Igor Jesus estava fazendo uma partida de movimentação ao lado, tendo que cair um pouco mais para a ala. Não é a posição dele. Não mesmo. Ele não é um ponta. Ele poderia ter consertado. Por isso que eu bati nessa tecla. Ele viu que ele tinha feito a besteira, ele poderia ter consertado com o Cuiabano. E na hora que ele vai colocar o Cuiabano, ele bota o Cuiabano para marcar. Que era basicamente quando o Ceará estava empurrando o Botafogo para trás e o Cuiabano não ia ter a possibilidade de escapar pelo lado esquerdo. Ele poderia ter mexido de outra forma. E na hora que ele coloca o Arthur, também, o Arthur Cabral, os dois não sabem as dinâmicas ainda do time, os dois estão com a questão física ainda abaixo dos outros jogadores e o Arthur, ele seria um cara que reteria um pouco mais a bola lá na frente, não é um cara de velocidade. Então ele ia tentar... Você quer o contra-ataque ou você quer reter a bola, né? É isso daí. Então, o Arthur não ia oferecer, por exemplo, vamos dar um bico para frente, que nem isso estava acontecendo. Porque quando o Botafogo precisava dar bico para frente com o Igor Jesus, era na diagonal. Dá na diagonal que o Igor Jesus vai ganhar na velocidade. E com o Arthur Cabral isso não vai acontecer. Pode falar, pode completar. Do lado do Botafogo, agora, é ser muito consciente e pragmático da missão que tem para fazer. Né? Para mim, o negócio do Botafogo agora, para passar da fase de grupos, é chegar ao último jogo contra o Atlético de Madrid com a vantagem do empate. Esse é o caminho para o Botafogo. E aí é desenvolver um plano para resistir ao PSG, porque o Jair, ali na empolgação da vitória, diz, não, vamos para cima deles. Vamos não. Ir para cima do PSG é estratégia kamikaze, é o caminho para tomar mais uma pancada. O ponto do Botafogo é olhar o Atlético de Madrid, olhar a Inter de Milão e esses times, quando tentaram sair para cima do PSG, tomaram taca. Então, de fato, ter uma postura humilde, uma postura de resistência, um jogo mais reativo. O pai vai falar, o Botafogo joga melhor com a bola. Esse é um jogo que vai ter menos posse, inevitavelmente, que o PSG. Não dá para competir com esse time do Luiz Henrique em posse de bola. Não, nem brinca com isso. No Rio de Janeiro também a gente tem o Rodrigo Jufo, que pode trazer essa sensação do dia seguinte, porque assim, a turma, né, do Botafogo, Jufo, que viu o jogo... Varou a madrugada aí, com aquela gelada maravilhosa no Rio de Janeiro, que não tem tempo ruim. Você está com os populares no braço do povo, Jufinho? Oi, Mari. Boa tarde a todos os amigos do Sport Center. Eu estou aqui no centro do Rio, na Uruguaiana, um dos polos comerciais mais famosos aqui do Rio de Janeiro, também mais cheios. Eu vim escutar os torcedores também, produzir conteúdo para os canais ESPN e também, óbvio, isso inclui o Sport Center e a torcida do Botafogo já se acostumando aí com esse horário diferente, às 11 horas da noite. O jogo foi dormir 1h da manhã, mas o meu amigo William, que está aqui comigo, vai chegar aqui perto de mim, ele falou que foi dormir lá para as 2 porque acabou 1h, mas teve aquela tensão pós-jogo, né? Teve, eu fiquei vendo as notícias, né, sobre o pós-jogo. Eu achei difícil o segundo tempo, mas não precisava dessa pressão toda. Fui dormir muito nervoso e foi difícil o segundo tempo. Mas pelo menos ganhou, né? Tem esse alívio de não ter tropeçado, porque esse era um jogo para ganhar. O que importa é a vitória. O próximo jogo contra o PSG, né? Eu acho que ontem foi muito importante
e pensar nos próximos 2 jogos. O William me falou que ele assistiu o jogo do PSG contra o Atlético de Madrid e não tranquilizou mais, né? Não tranquilizou, mas o próximo jogo contra o PSG é 11 contra 11, né? Eu acho que esperar que eles estejam mais tranquilos, apesar da final da Champions e de ontem. E contra o Atlético de Madrid, eu acho que o empate ou vitória a gente consegue. O Jair falou pra ir pra cima do PSG, é isso? É isso. Tem que ir, mano. É isso, tem que ir pra cima. Botafogo é Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo é maior que o PSG, fé. Tem que ir pra cima, mano. E a atuação do Atlético de Madrid deu pra mostrar que dá pra ganhar? Deu. Achei bem abaixo do que esperado. Até achei que poderia ser mais... Como fala? Mais mediano, tipo, tentar jogar, né? O Atlético de Madrid não jogou, o PSG foi super superior. Primeiro lugar, então é possível. Vamos, fé. Botafogo. É Botafogo. É isso então, Mário. Primeiro lugar ainda é possível, meu amigo William aqui tá animado com essa possibilidade aí do Botafogo poder ficar em primeiro, porque não vai pra cima do PSG sim, Mário. Não. Eu gosto do fé. Respira, fé. É carioca, né? Fé. Copa do Mundo de Clubes da FIFA você acompanha no Disney Plus, então as partidas ao vivo lá no nosso aplicativo. Eu acho que a palavra, nesse momento, eu acho que tá mais pra fé do que qualquer análise que a gente possa fazer. É futebol, 11 contra 11... Mas... O Jufo também, né? O Jufo também deixou o cara da empolgada, né? Nem pra... Jufo também. Né? Ele foi. Pilantra o nosso repórter Rodrigo Jufo, porque foi lá deixando... O cara, tu vê que, ó, ele começou a entrevista ali ainda pensativo, né? Não gostei do segundo tempo, vamos ver esse PSG. No final ele tava falando de primeiro lugar do grupo. Parabéns, Jufo. Baita trabalho, mas parabéns. É pra isso que a gente contrata o exatamente. Um homem do povo. O Linares está com a gente ainda, porque é claro que nesse grupo... Tirando o Fé aqui, que acabou de falar com a gente, você vai na continha, né? Botafogo ganhou aqui, etc, etc, etc. Assim, a verdade, e eu não sei como foi o tom ali depois também, Linares, se você puder trazer pra gente dos bastidores, da coletiva, das entrevistas, é que não me parece ainda um trabalho tão seguro do Renato Paiva. Tá muito na memória do que a gente viu desse Botafogo, mas que ainda o trabalho do Renato Paiva tem as suas questões e até mesmo é mais questionado do que, obviamente, os jogadores. Um dos pontos que, por exemplo, outro dia mesmo o Igor Jesus, antes da estreia, durante esse período de treinamento, dizia é que o começo de ano do Botafogo não foi dos mais fáceis, né? Toda a situação que o clube estava vivendo ali em termos de mudança da equipe e que eles foram conquistando essa confiança, sentindo novamente essa confiança, que chegaram aqui já tendo mais confiança no que esse elenco é capaz de fazer aqui na disputa do Mundial. Sem dúvida, esse ponto era fundamental de estrear com essa vitória. E como a gente dizia, teve também muito do ponto da autocrítica de um time que foi bem diferente do primeiro pro segundo tempo. O Paiva mesmo falava da preocupação da equipe ser mais compacta em determinados momentos, conseguir manter a intensidade. Tem também os aspectos das substituições que ele não conseguiu fazer com que dessem certo, né, do que foi principalmente ali a segunda etapa. Mas pensando o que era esse aspecto do jogo a jogo, era ganhar essa estreia e depois poder imaginar o que dá para fazer contra essa equipe do PSG, que muitos jogadores também destacavam que um ponto assim que chama muito a atenção é o jogo coletivo da equipe francesa. Esse vai ser um ponto sempre difícil de neutralizar, né? Foi assim que a equipe conquistou todos os títulos possíveis na temporada europeia, então esse também vai ser um ponto de atenção pro Botafogo. Mas é isso, nas contas tem sempre essa empolgação por parte de alguns torcedores, mas tem esse ponto importante que, dependendo do que acontece na segunda rodada, você chega ali também com essa possibilidade, como o Breler destacava, de poder talvez um empate ser suficiente, né, na última rodada contra o Atlético de Madrid para poder classificar. Então tem todos esses aspectos. O importante mesmo era ter começado aqui no Lumen Field com essa vitória e agora seguir para a Califórnia, pelo menos já com esses 3 pontos na bagagem. Eu tô na paz hoje, sabe? Eu não quero... Isqueira, igual o Jufo, né? Hoje, assim, mesmo que eu ainda tenha questões com o Renato Paiva, não me passa confiança, enfim, esse Botafogo ainda não me passa confiança, eu não quero falar disso, eu tô apenas elogios, tá? Porque um cara que eu quero elogiar também é o Arthur, eu achei que ele foi importante no jogo também, não foi? Novamente, né? Novamente, o Arthur, que ganhou, tirou o peso de substituir o Luiz Henrique, eu acho que essa que é a verdade. O Paiva também falou sobre isso, de tirar esse peso do Arthur.
Não fica só jogando agora, né, aberto pela ponta direita, lá colado com o pé na linha lateral. Jogando um pouco mais para dentro, ele está conseguindo participar mais das jogadas ofensivas do Botafogo. Então, ele está sendo peça importante, sim. E foi peça importante na cavada da falta, né? Acabou ali, cavou na falta, que foi o gol do Jair, que abriu o caminho ali para a vitória do Botafogo. Arthur, tá te agradando? Me agradou, e até pelo jogo mental também ali com o Noru, lateral esquerdo, entrando na provocação, dando corda para ele, acabou tomando amarelo. Mas é isso, agora o Botafogo passou... Que é difícil não virar a página pro PSG, né? Eu queria só alertar uma coisa, rapidamente. Diga. O PSG fez o Atlético de Madrid parecer um adversário, assim, infantil, né, que a gente fala. Tem que tomar esse cuidado. O Atlético de Madrid é um baita de um time, mas o PSG que fez com que o time do Atlético de Madrid parecesse ser mais fraco. E a Inter de Milão também na final da Champions. Exatamente. 2 das melhores defesas da Europa. Então, esse é o tamanho do desafio do Botafogo. Se for nessa euforia, a gente é Brasil, vamos para cima dos caras, eles que têm de se preocupar com a gente, é um caminho para uma derrota pesada. Eu avalio uma derrota do Botafogo por placar mínimo, dependendo do resultado do Atlético de Madrid contra o Seattle, é bom resultado e tem de jogar com isso. Não é ser derrotista, é saber que do outro lado vai encontrar um adversário que passa por cima de defesas e que, naturalmente, se o Botafogo tiver uma postura de mais resistência e de jogar menos, tem mais chance de conseguir esse bom resultado. Tem mais brasileiro estreando hoje também. Linares, beijo pra você, boa sequência de trabalho, tá? Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Botafogo 2-1 sobre o Seattle Sounders. Próximo compromisso do Alvinegro será contra o PSG, o poderoso PSG. Deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Botafogo. Falar primeiro aí sobre o Igor Jesus, que decidiu a partida, foi o melhor. Mídia europeia destaca Igor Jesus como vital em ameaça do Botafogo ao Atlético, no caso o Atlético de Madrid. Então tá aí, ó, a mídia europeia destacando aí a partida do Igor Jesus na vitória do Botafogo. Deixa eu trazer mais notícias aqui. Renato Paiva admite a atuação ruim do Botafogo em estreia e promete melhora contra o PSG. Então tá aí o Renato Paiva admitindo uma partida ruim do Botafogo, mas prometendo melhora já na próxima partida. Trazer mais uma notícia aqui do Giro de Notícias. Marlon Freitas admite jogo ruim, mas valoriza a vitória do Botafogo. O Botafogo fez um bom primeiro tempo, jogou melhor, fez 2-0, mas no segundo tempo caiu de produção, tomou uma pressão, mas conseguiu segurar a vitória, que foi o mais importante. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Planeta Futebol.